Oi, gente, boa tarde. Tudo bem? Vamos dar início para mais uma live aqui no Instagram do Apvida. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu sou jornalista do Apvida e hoje a gente vai conversar com a doutora Silvia, é infectologista, e ela vai tirar várias dúvidas. Tô aguardando ela entrar, só um minutinho. Enquanto a doutora Silvia entra, quem estiver aqui nos acompanhando pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários que a gente vai tentando responder, tá certo? Deixa eu ver aqui. Enquanto a doutora Silvia entra, eu quero lembrar para vocês dos vários canais de comunicação que a gente está tendo, certo? Olha, chegou por aqui. Nosso chat, Instagram do... Só um minuto. Opa. Opa. Oi, doutora Silvia, tudo bem? Boa tarde, Juliane. Boa tarde para todo mundo que está vendo a gente. Boa tarde. Voltamos, né? Voltamos! Ontem a internet, o Instagram tentou, né, boicotar Não, nossa live, mas voltamos, não é isso? não tem. A gente é brasileiro, a gente não desiste, não. Bacana. Para quem está acompanhando a gente, vamos conversar agora com a doutora Silvia. Doutora Silvia é infectologista e vai tirar várias dúvidas com a gente, né? Vai trazer algumas dicas nesse período aí de quarentena e coronavírus que a gente está enfrentando, né, doutora Silvia? Isso mesmo, eu acho que a gente está vivendo uma época diferente, muitas dúvidas, tem muitas informações contraditórias, e eu devo dizer para vocês que a gente vem estudando isso desde a primeira publicação, e eu me pauto pelas publicações científicas. Tem muita coisa de WhatsApp que, apesar de essa ser uma comunicação muito rápida, e às vezes até tem gente falando que parece que sabe o que está falando. Eu sou médica e o que eu uso é a publicação escrita em jornais científicos, em revistas científicas, porque o que isso quer dizer, Juliane? Esses trabalhos, quando uma pessoa manda para ser publicados, são vistos por outras pessoas técnicas também, outros médicos, outras pessoas bem técnicas, que olham, às vezes, muitas vezes sem saber de onde está vindo, porque não interessa, interessa o conteúdo, e aí publicam. Então, a gente tem usado para nos guiar as publicações científicas, porque é isso que garante a idoneidade, que não tem gente querendo tirar uma casquinha dessa epidemia, né? É isso E mesmo. aí que eu posso oferecer para vocês, Juliane, é isso. A gente tem órgãos técnicos no Brasil muito bons, o Ministério da Saúde, as vigilâncias epidemiológicas, as vigilâncias sanitárias, e a gente tem muita gente inteligente, trabalhadora, que está ajudando a gente a passar por essa situação. Vai dar tudo certo. Doutora Silvia, eu separei algumas perguntas aqui. Posso começar? Pode começar, pode ir. Primeiro, o que é que a gente pode fazer para se prevenir contra o coronavírus, doutora Silvia? Quais são aí as Que principais ótima, que dicas para a gente ótima. se A prevenir? primeira dica, fique em casa, né? Vamos nos separar uns dos outros, a gente vai separar os corpos e não os espíritos, tá? Então, Isso. irmanados no coração, porém vamos separar, vamos ficar... Por que eu estou falando fique em casa? Porque cada interação que você tiver com uma pessoa, essa pessoa, eu não sei ainda se ela vai à noite fazer febre. E hoje, cada vez mais, a gente está preocupada com as pessoas que podem estar transmitindo até antes de mostrarem os sinais e sintomas da doença. Então, ficar a pelo Fica em menos casa, um né? Seria metro das pessoas e ficando em casa, trazendo aquelas pessoas que podem trabalhar em casa, isso vai ajudar muito. A gente só ir estritamente necessário. Às vezes eu fico triste de ver alguns jovens estão falando assim, é só uma gripezinha, isso não vai nos afetar. Primeiro que não é verdade, viu, Ju?
A gente que já está enfrentando a epidemia está vendo isso em gente jovem também. E segundo, sabe, você reúne os amigos só para tomar uma batidinha, uma cervejinha, isso aí Nada pode alguém disso, estar, né? alguém vai passar para o outro, então é 1 metro ou mais de distância das pessoas, usar É. sempre a etiqueta respiratória. O que é isso? A gente só vai tossir ou espirrar ou no nosso lencinho descartável ou aqui no nosso Ou assim, braço. né? Certo. Isso, higiene das mãos, muita água e sabonete, cantando parabéns a você 2 vezes, fazendo muita espuma, ou a gente usar o álcool gel quando a gente não tiver a água e sabonete à Certo. disposição. Ô Ju, tem uma pergunta que as pessoas me fazem muito: precisa lavar a mão e passar álcool gel? Não. A Não, gente né? lava as mãos ou passa álcool gel. Quando a mão estiver sujinha, a gente olha e está sujinha, aí não pode passar álcool gel. Aí é água e Certo. sabonete, Tá tá? bom. Bacana. Doutora, e quais são os sintomas apresentados por uma pessoa que foi infectada? Quais são os principais sintomas para a gente saber que eu estou ali com coronavírus? Quais são os Isso, principais sintomas? ótima pergunta. Quando essa doença começou, em dezembro, lá na China, os primeiros casos foram os casos graves de pneumonia. Como é que uma pessoa tinha um caso grave de pneumonia? Febre alta, muita tosse, falta de ar, né? Depois a gente começou a ter teste para essa doença e começou a ver que tinha essas pessoas que faziam falta de ar, muita febre, mas também tinham pessoas que faziam febre sem falta de ar, com tosse, mas dava para ficar em casa. E gente que tinha sintomas muito pouquinhos. Então hoje a gente sabe, Ju, que a maioria das pessoas tem realmente quadros mais leves, que lembram o resfriado comum. Mas tem gente que tem tosse, febre e falta de ar. Aliás, se você não perguntou, mas já vou falar, que quem tiver com falta de ar tem que ir para o pronto-socorro. Quem tiver narizinho escorrendo pode tratar em casa. Certo. Então, assim, o principal sintoma para você procurar uma unidade de saúde é a falta de ar, não é isso, É doutora? a falta de ar. Aí eu quero também explicar uma coisa bem importante, Ju. Tem um grupo de pessoas que são as pessoas idosas, as pessoas diabéticas, as pessoas muito obesas, as pessoas que já fazem tratamento de doença do coração ou do pulmão, elas podem ter uma coisa que a gente chama de síndrome gripal, que também pode ser causado por outros vírus. O que é a síndrome gripal nesse grupo de pessoas? Febre que começa assim meio inesperada, tosse ou dor de garganta e ou dor no corpo, ou a dor de cabeça, ou a dor nas articulações, né? Nas Certo. juntas. Essas pessoas podem estar tendo uma doença que chama influenza, que é a gripe. Não assim, a gente fala assim, é uma gripinha, não. Gripe é essa doença que eu estou explicando para vocês. E nesse grupo de pessoas, a gente tem uma medicação que faz muito efeito. Não é de corona, é de influenza. Então, a pessoa que está em casa e tem seus 80 anos, está fazendo febrão, está fazendo a tosse, Certo. essa pessoa precisa ir, mesmo sem a falta de ar, para que o médico possa avaliar se vale a pena tratar. Tem um nome bem difícil do remédio, chama oseltamivir, porque esse remédio é muito bom. Por isso que a gente saiu vacinando aí todo mundo de gripe que precisava. Por quê? Porque a gente tira a E aí gripe da você já frente. Isso, mas assim, nem todo mundo vacinou ainda, e a vacina é muito eficaz de prevenir as formas graves, mas ainda assim alguém pode ter. Então, por isso, nesses grupos mais que eu contei aí, das pessoas velhinhas, as pessoas obesas, as pessoas com doença de coração e de pulmão, se tiver o que a gente chama de síndrome gripal, febre que começa de uma hora para outra, e aí ou a dor de garganta ou a tosse, e aí dor no corpo, ou então dor na junta, ou então dor de cabeça, esse grupo precisa procurar ajuda. Ela pode estar tendo influenza, e influenza tem tratamento. Certo. Doutora, tem uma pergunta bem interessante aqui nos comentários, ó. É verdade que quando a pessoa não consegue sentir cheiro ou gosto, isso já é um sintoma do coronavírus? Pois é, isso as pessoas estão falando bastante, Ju, que existe, a gente ainda está estudando, mas pessoas que estão se recuperando de corona me contam isso. Você sabe o que está realmente me irritando? É porque eu não estou sentindo cheiro, eu não estou sentindo gosto. E a gente está vendo que é possível que esse vírus infecte esse pedacinho da gente, né, que faz sentir cheiro e gosto, mas até onde eu entendo é transitório, então isso vai voltar.
Isso é muito, assim, muito diferente dos outros resfriados que a gente já viu, porque essa família de vírus, coronavírus, também fazem resfriado comum, que é aquela doença chata que a gente tem e as criancinhas têm bastante. É o mesmo grupo de vírus, só que esse coronavírus que faz a Covid-19 é completamente diferente daquilo que a gente já conhecia, porque ele era um coronavírus de bicho, de morcego, olha que coisa nojenta, né? E ele, de alguma maneira, pulou para algum mamífero, a gente acha que foi para o pangolim, que de alguma maneira pulou para a gente e gostou de pessoas. E agora fica pulando de um para outro. Entendi. Doutora Silvia, nas crianças, o sintoma do coronavírus, ele é diferente do que nos adultos ou não? Parece que tem muito menos criança muito doente com coronavírus do que os velhinhos, do que as pessoas que já têm, por exemplo, uma doença grave de pulmão, né? Mas não se engane, tem criança que fica doentinha também. E infelizmente, a gente já está tendo casos, não no Brasil, mas principalmente fora do Brasil, de óbito em criança. Então, assim, com essa doença não se brinca não, viu, Ju? Nada Por de isso pegar uma todo mundo... gripezinha que jovem não pega, que criança Não é pega. verdade. E sabe, eu quero explicar uma coisa que é muito importante, porque esse coronavírus, ele era de bicho, nenhum de nós na humanidade tem anticorpo contra ele. Então, todo mundo está sujeito a pegar e algumas pessoas vão ter quadros graves. E a gente hoje está pedindo para as pessoas ficarem em casa, porque se todo mundo sair na rua, fazer tudo o que estava fazendo, volta para a escola, volta ao comércio, volta tudo, o sistema de saúde não vai ter leito hospitalar para todo mundo que vai ficar doente a ponto de precisar de um leito hospitalar. Não é que todo mundo precisa, mas 20% precisa de hospital. E se a gente tiver 20% de 1.000 pessoas, é um número, mas se a gente tiver 20% de 1 milhão de pessoas, não tem leito hospitalar para todo mundo. É verdade. Doutora Silvia, tem uma pergunta aqui nos comentários. Olha, as mulheres grávidas devem continuar saindo de casa para realizar os exames ou elas devem evitar sair de casa? A gente está evitando, né? E por isso que hoje o que está se desenvolvendo muito, Ju, é a telemedicina. O que é a telemedicina? O contato virtual com um profissional de saúde, né? E que pode estar orientando. A gente tem que repensar tudo o que está fazendo. Então, o que as grávidas precisam, né? Já colheram os primeiros exames da gravidez, é um segmento, muitas vezes precisa pesar, né? Para a gente ter certeza que não está ganhando nem peso muito, nem peso pouco, né? E, assim, a gente precisa, principalmente no terceiro trimestre, medir essa pressão, mas a gente vai ter que repensar tudo isso, porque hoje, principalmente as grávidas, né, as pessoas irem para os prontos-socorros, elas acabam se expondo também, porque é lá que estão as pessoas muito doentes, não é? Então vamos ter que repensar tudo isso. É isso mesmo. Doutora Silvia, quando uma pessoa deve procurar o hospital, né? Me diga assim, o principal sinal de que agora eu devo procurar um hospital, assim, porque eu tô com alguns sintomas, mas eu não sei se é virose, se é coronavírus, como eu sei que eu devo procurar o hospital? Falta de ar. Falta de ar, né? Falta de ar. Febrão por mais de 48 horas, febre que não passa. A pessoa, na verdade, Ju, a gente está vendo isso, o nosso público está entendendo isso, porque os nossos prontos-socorros estão mais vazios. As pessoas estão entendendo que elas têm que esperar realmente, tiverem alguma coisa muito diferente. Por exemplo, um vômito que não passa, porque ela vai desidratar. Ou então que ela tiver, assim, muita tontura, né? Então a gente fala que no coronavírus, basicamente a falta de ar que nos preocupa, né? E muita gente tem que ser tratada com oxigênio. E isso não tem em casa, né? Mas, assim, uma febre que não está passando depois de 2 dias, tem alguma coisa que está acontecendo, precisa ser vista, tá? Mas a gente cada vez mais está pensando em telemedicina, tá? Porque é uma coisa muito mais fácil e que expõe todo mundo menos. Não sai de casa e o profissional também fica dando os conselhos que ele precisa dar
de maneira virtual. Que nem a gente está fazendo agora, né, Ju? E nem a gente Agora está nós... fazendo agora, né, doutora Silvia? Então, você está aí em Fortaleza, eu estou aqui em Ribeirão Preto, e a gente está falando aí com o Brasil, não é? É Então, verdade, é verdade. e Estamos está aqui dando juntinhas certo. passando informação do mesmo jeito, Exato. mesmo distantes, né, doutora Isso Silvia? mesmo, isso mesmo. Eu estou vendo tanta perguntinha aparecendo. Tá vendo? Tá bombando, viu, os comentários aqui, doutora Silvia? Tá bombando. Tem Vou gente continuar. me mandando oi. Vou mandar oi para todo mundo que tá me mandando oi. Um beijo para os meus Isso! filhos, um beijo para os meus filhos amados. Ó, mua. Olha que legal! Ai, eu já tô adorando, viu, o nosso Não é bate-papo bom? aqui. Olha, tem mais uma perguntinha aqui. Doutora Silvia, por que que é tão importante eu ficar em casa nesse momento? Pois para que eu não pegue, para que eu não passe, né? Então, assim, quanto menos eu sair de casa, menor a chance de eu encontrar alguém lá na padaria, lá na farmácia, que pode ter, de manhã teve uma febrinha, mas ele nem achou importante. E no final era coronavírus. Então, quanto menos eu sair de casa, menos eu me exponho. E a mesma coisa, né? Quanto menos eu sair de casa, vai que à noite eu tô com febrão, eu não sei, né? Então, eu penso que é a única coisa que a gente tem hoje para fazer, Ju, é manter o distanciamento uns dos outros mais de 1 metro, nada de beijo, abraço, aperto de mão, tudo virtual, que nem eu tô vendo uns coraçõezinhos aqui que eu tô achando muito fofo. Não sei quem tá mandando, mas eu amei. Então, isso pode. Tá todo mundo Todas. gostando, doutora Silvia, Então, da assim, nossa pode conversa, mandar, viu? então pode Tá mandar subindo coraçãozinho corações direto. virtual, mas a gente mantém o distanciamento e não é hora de batizado, chá de bebê, chá de panela, chá de isso, daquilo. A gente vai É, fazer isso tudo depois, uma mega festa, depois que isso tudo passar, tá, gente? é verdade, e vai passar, né? Vamos ter calma, Vai passar, vamos vai passar passar. por esse momento aí da melhor maneira possível. Exatamente. Doutora E eu Silvia, acho que é muito importante, deixa eu te cortar, mas eu acho muito importante as pessoas se focarem nas coisas positivas. Sabe como eu estou começando o meu dia, Ju? Vou repartir com todos vocês. Eu não ligo mais televisão às 6 horas da manhã. Eu ponho uma música bem linda. E aí passo por todas as minhas amigas virtuais. Hoje que eu usei aquela legal. amizade sincera do Renato Teixeira, quem é minha amiga virtual já recebeu hoje. Eu já passei um beijo, um abraço virtual. E ontem foi uma música muito bonita do Liszt. Cada dia eu invento uma música para ouvir e a gente precisa também cuidar da mente. Eu estou vendo aqui umas perguntinhas de mente. Gente, a gente pode escolher o que pensar e no que focar. E isso é uma escolha. Então não fique deprimida, não fique. A gente precisa saber o que está acontecendo. Isso é uma coisa. E eu sei o que está acontecendo. Eu trato de paciente. Mas a gente precisa focar porque o belo, o bonito continua existindo. Então vamos lá, bora pensar no positivo, seguir as orientações, higienizar as mãos, ficar 1 metro mais longe das pessoas, usar a etiqueta respiratória e pensar positivo, gente, que isso ajuda muito. Só dica maravilhosa, doutora Silvia. Olha, eu acho que tem profissionais da área da saúde aqui acompanhando a gente. Tem uma perguntinha aqui, ó. Doutora Silvia, o que você recomenda para os profissionais da saúde ao sair dos plantões? Então, você vai fazer o que você sempre deveria ter feito de qualquer maneira, né? Você vai, ao sair também, você vai estar higienizando as mãos o tempo todo, graças a Deus, com álcool gel, com álcool e sabonete que tem lá no seu hospital. As É. pessoas ficam numa obsessão dessa história da roupa, e você está falando com uma pessoa que não acreditou muito que roupa fosse tão importante assim, sempre acreditei muito nas mãos. Todo mundo gosta de fazer isso quando chega em casa, tirar sapato. Eu tiro sapato porque eu adoro andar descalça. E os japoneses têm muito isso, né? De não trazer a coisa lá do mundo para dentro de casa. Então, tira o sapato. Você se sente melhor tomando banho? Toma um banho, troca de roupa. Mas o mais importante, gente, é prestar atenção nessa questão de você não ficar a menos de 1 metro dos seus familiares, né? Nada de beijo, abraço, aperto de mão. Ai, que difícil que é isso, não é? Mas é tudo virtual, tá? Agora, beijinho de longe, assim, ó.
beijinho de longe. E é isso, né? É isso, basicamente isso. O profissional de saúde está tão exposto quanto a pessoa que está indo lá no mercado, tá, É gente? Então, verdade. manter isso, né? O que eu vejo que nós latinos, né? Que difícil que é ficar 1 metro de distância das pessoas, né? Mas tem que fazer, tá, gente? Tem que ficar. Vamos fazer esse esforço, né, Vamos doutora fazer esse Silvia? esforço. Eu vou dizer uma coisa que a gente fez aqui no nosso hospital. A gente Ah, tem 2 salas de reunião. Agora a gente tem à nossa porta o número máximo de pessoas que pode entrar. Não é bacana isso? Então a muito gente está bacana. se disciplinando e quando atingir o número máximo, ou a pessoa não vai participar da reunião, ou ela participa virtual, ou agora a gente tem uma reunião diária que é feita num mega auditório, todo mundo espalhadão e funciona do mesmo jeito. E funciona do mesmo jeito, né, doutora Silvia? Isso mesmo, isso Bacana. mesmo. Uhum. Vamos lá, ó. Eu posso ir na farmácia e no supermercado? Quais os cuidados que eu devo ter, doutora Silvia? A gente sabe que são Então, os únicos locais ainda que estão abertos, né? As isso. farmácias e os mercantis, Então, supermercados. eu vou E eu dizer devo assim para fazer? você. Primeiro, procura em horários que você sente, tá? Essa é a Certo. primeira coisa básica, né? Quando você chegar lá na farmácia ou no supermercado, tenta realmente ficar aí. Já tem lugares que já estão até marcando, por exemplo, na fila, quanto é 1 metro de distância, né? Procura levar uma lista de compra. Não é a hora de você ficar passeando Passeando no né, supermercado, né? passeando. Ó, e vou dar uma dica também. Tem tanta gente entregando delivery, né? Será que nessa era, esse nosso pessoalzinho aqui que está de Instagram tem celular, né? Então vai fazer o delivery, né? Faz se você puder, né? As pessoas e você vai dar emprego para muita gente. É Que verdade. eu vejo cada reportagem bacana de restaurante que fechou a parte de sentar lá e comer e pegou essas Mas que pessoas, os continua garçons, funcionando, isso. entregando, né? Faz delivery, gente. Delivery é a solução. Você tem celular, né? Quem está vendo a gente tem celular, tem 1 bilhão de aplicativos. Usa isso, gente. Vamos fazer isso. E manter o distanciamento de pelo menos 1 metro das pessoas e não fique empilhado em lugar nenhum, gente. Não fica aglomerado em lugar nenhum, tá? Então, assim, só vai se tiver realmente necessidade, né, doutora Silvia? E se for, já leva anotadinho o que é que você vai comprar para passar Isso o menos tempo mesmo. possível, não é isso? Uhum, uhum. Eu tô vendo gente perguntando de dengue e zika, né? Que bom, vamos mudar de doença. Tá, tem vários comentários sobre Zika e dengue aqui. Você está Isso. acompanhando? Eu estou vendo um pouquinho, então assim, gente, a gente sabe pouco dessa doença. A gente sabe, por exemplo, quem tem dengue ou quem tem zika, mas principalmente dengue, a imunidade fica um pouquinho baleada, fica um pouquinho diminuída por alguns dias, tá? Essas pessoas têm que fazer a sua recuperação mesmo em casa. Eu não tive ainda nenhum paciente com as duas coisas, mas a gente está prestando atenção. Aqui em Ribeirão Preto, a epidemia de dengue costuma acontecer no finzinho de dezembro e até abril, maio. Esse ano a gente está vendo que teve muito caso, janeiro e fevereiro, já está, graças a Deus, diminuindo. Então vamos ficar só alerta, já tem tanta gente em casa, né? Vai lá no quintal, resolve o mosquito, né? Porque essas doenças, gente, elas estão na mosquita que vem picar a gente, que mora dentro da casa da gente. Então, em vez de você ficar culpando lá, tá, tem um terreno lá na minha frente, lá da minha sogra. Não, gente, é na sua casa que está a Às mosquita vezes da é na nossa dengue. casa, né? É a mosquita, viu? Que A mosquito mosquita. não é a mosquita que pica a gente. Você sabia Tá certo. disso, Jô? Não, já aprendi. Agora, mais uma que eu aprendi aqui É a mosquita a que mosquita, pica. é isso? É a mosquita, isso mesmo. E você sabe que mulher é perseverante, né? Então a mosquita da dengue, ela pica a gente muitas vezes até ela conseguir o que ela quer. Então é diferente de pernilongo, que vem picar a gente, você faz assim, ele vai embora. A mosquita da dengue é Ela fica persistente até conseguir. porque ela precisa de muitas refeições pequenininhas de sangue. Então, não tem jeito. É a gente não ter foco em casa e, se for o caso, assim, você está usando sempre repelente. Certo, Aproveitamos e falamos de dengue. Pronto. tá certo. Bacana. Tem mais uma perguntinha, doutora Silvia. É possível se contaminar por meio do aperto de mão ou de um beijo no rosto? É possível ou não? Sim, lógico. Eu vou te explicar por quê. O vírus tem que entrar, vou até tirar o óculos. Ó, o vírus tem que entrar no nosso olho, no nosso nariz ou na nossa boca, tá? Então vamos imaginar que a pessoa que te beijou aqui no rosto,
tá? Beijou aqui no Certo, rosto, tá? certo. Beijou e ela, à noite ela tá cheia de tosse e tal, você nem sabia disso. Ela beijou, foi embora, daqui a pouco você tá assim, né? E daqui a pouco você passou, Daqui a pouco você ai, passa a mão aqui onde ela beijou. Não você é vem isso? aqui no seu olho, aí você coça o nariz que tá coçando. Ou então você vai, ai, tem biscoitinho, aí você pega o biscoitinho, aquela mão que já tocou aqui, pega o biscoitinho, leva lá biscoitinho com Covid para a boca, né? Então é desse jeito. E aí a mesma coisa apertou a mão, né? Apertou a mão da pessoa, a pessoa foi embora, aí daqui a pouco você tá coçando o olho, você tá coçando o nariz, você tá comendo biscoitinho, né? Com essa mão. Então, por isso que a gente está falando, ó, higiene das mãos, evita tocar a face. Mas você sabe, Ju, em uma hora não, em um minuto a gente toca a face da gente pelo menos 20 vezes. Então é uma disciplina difícil, por isso que a gente lava bem as mãos Quantas ou vezes eu passa já não outra. peguei no rosto aqui, a gente Pois conversando? é, pois é. E eu estou fazendo a maior disciplina, né, para não dar um mau exemplo, mas é muito. A gente está sempre se tocando, tá? Então sim, beijo, abraço, aperto de mão, tudo virtual agora, tá, gente? Desconta depois, tá? Nada de beijinho no rosto, nada de Não, aperto de mão, nada disso, né, doutora não, Silvia? Não. nada, nada. Olha, o pessoal gostou do falando da mosquita. Tem vários comentários, doutor. Tem vários comentários. Mulher é poderosa em qualquer reino animal, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem vários comentários. Olha, doutora Silvia, tem mais uma perguntinha aqui que a gente separou. Existe alguma orientação específica para os pacientes em quimioterapia? Ai, que difícil, né? Os pacientes em quimioterapia, eles têm realmente risco de pegar qualquer infecção, que pode ser nas outras pessoas banal, mas neles não. Então, essas pessoas têm que ficar em casa. Fique em Nada de sair de casa. casa. Não Essa é a vai. orientação Esse é principal. o pessoal do delivery com D maiúsculo, tá, gente? Esses são Delivery com esses D. que tem que Esse é pedir para ficar delivery em. com certeza. Isso, delivery de tudo, tá? Muita higiene das mãos, muita higiene Certo, das mãos e não deixar ninguém doente te visitar, não deixar vir gente fora te visitar. certo, Tudo virtual. certo. Nada de beijo, abraço, aperto de mão, tá, gente? Bacana. Olha, doutora Silvia, nos comentários tem uma perguntinha assim. O que você fala sobre o uso de máscaras ao sair na rua? Tem que usar ou Ai, somente a meu pessoa que está com Deus! tosse? Ai, eu estava rezando para esse Instagram terminar para eu não ter que falar disso. Por quê? Porque isso agora está virando uma polêmica, né? A gente sempre usou máscara no profissional de saúde, e esse precisa ter uma máscara boa e um bom óculos. Vocês estão vendo agora aqueles face shields, quando ele for atender paciente, tá? Esse precisa de uma boa máscara. E as pessoas que estão doentes precisam de uma máscara para conter as secreções dela. Agora está tendo essa coisa, os chineses usaram o tempo inteiro. Gente, mas sabe o que eu estou com medo? Que a gente pegue, o pessoal começa a pegar as máscaras dos profissionais de saúde que precisam tanto e também de ter um falso senso de proteção. A pessoa põe a máscara e sai passeando achando que está protegida. Daqui a pouco ela está Pegando em coçando o tudo, olho, né? está coçando o Pegando em tudo, coça o nariz. olho, coça o Isso. nariz. Então, gente, eu sinceramente, eu tô com muito medo dessa história de mascarou geral. Eu tô com muito medo. Eu não sei. Hoje Então, eu quero nada de que máscara se você não estiver doente, né? Isso, doutora Silvia. isso E não estiver em exatamente. contato com alguém também Isso. que esteja doente, né? Isso, eu espero que a gente fique um pouco mais claro com o passado, porque eu não quero contrariar o senhor ministro da Saúde, mas a gente tem essas preocupações, a gente que está muito na ponta, sabe, Ju? Vendo o paciente e tudo. Juliane, tá acabando aqui nosso tempo, Juliane. Ai, tá Acabou acabando. não? Tá acabando, já passou. Tá acabando. Não, olha. E Não? mais uma perguntinha. É. Os obesos, eles estão no grupo de risco ou não? Eles estão no grupo de risco, sim. Eles estão, sim. E a gente viu muitos casos graves de gripe, influenza, né? Porque o obeso, muitas vezes, ele é um pré-diabético, né? O obeso, muitas A vezes, já perguntinha tem... é assim, ó, doutora Ah, Silvia. uhum. Obeso não tendo hipertensão ou diabetes, ele fica no grupo de risco? Ele fica e depende do grau de obesidade, porque também o Certo. obeso muitas vezes não ventila bem, não tem uma tosse eficiente, né? Então isso pode
deixar ele ter uma doença um pouco respiratória um pouco mais grave, sim. Tá certo. Olha, quem tem rinite é mais fácil de pegar coronavírus devido ao antialérgico, isso é verdade, doutora Não, Silvia? devido ao antialérgico, não, mas existem medicações de rinite que a gente está evitando, que são aquelas à base de corticoide, porque o corticoide é um anti-inflamatório que pode tirar as defesas da pessoa, mas isso sim, se é usado em excesso, então assim, tem que seguir a recomendação médica. Por exemplo, existem asmáticos que usam o corticoide nasal e eles devem continuar seguindo as orientações do médico que trata a asma deles, tá? Tá certo. Olha, se eu pego uma vez, eu crio anticorpos? Ah, eu espero que sim, Janine. Eu super espero que sim. Mas a gente é uma doença nova que tem 4 meses na humanidade. A gente acredita que se só pegue uma vez, mas a gente ainda não sabe. A gente espera que sim. Tá certo. Tem mais uma perguntinha. Olha, quem tem nefrocalcinose bilateral é do grupo de risco? Todas as pessoas que têm doenças crônicas, né, que afetam o metabolismo, que afetam, se tomam outros, dependendo do tipo do remédio, acaba sendo. Como essa é uma doença rara, a gente não tem um grande grupo de pessoas com essa doença que pegou para a gente saber como é que é. Esse é um conceito geral, mas as doenças mais perigosas são as do coração, as do pulmão, né? E a idade avançada, porque as defesas já são bem menorzinhas. Então, de uma maneira geral, esses são os grupos que estão aparecendo como os grupos que têm mais problema. Certo. Tem mais uma perguntinha aqui, doutora Silvia. E os bebês com problemas respiratórios, esses entram no grupo de risco? Então, a gente tem poucos casos ainda em bebês, mas os bebês com problemas respiratórios sofrem muito na época do inverno, né, que a gente está se aproximando. Então, assim, vamos tomar muito cuidado, mamães que estão amamentando, ai, amamenta, 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 2 anos ou mais, o Porque o quanto leite, né? mais, o leite materno é É maravilhoso, tem maravilhoso. tanta defesa, então mamães, mesmo resfriadinhas, lavem as mãozinhas, põem uma máscara aí, sim, essa mamãe, e amamenta, 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 porque passa bastante defesa para os nenês, tá? Bacana. Doutora Silvia, eu acho que o pessoal gostou do nosso bate-papo, viu? Vários comentários aqui positivos, vários comentários. A doutora Silvia é maravilhosa. Ah, muito, muito obrigada, agradeço a todos vocês, estou vendo os coraçãozinhos assim, essa coisa, tô achando a coisa mais fofa do mundo, Olha, mas eu vamos não lá quero ficar encerrar. mais aqui, vamos encerrar, né, Ju? É isso. Vamos encerrar, mas eu quero agradecer pelas dicas, viu, doutora Silvia? Muito obrigada pela participação, tá certo? Uhum. Muito obrigada pelas dicas, pela simpatia. E a Ah, gente volta fofa. mais vezes aqui, né? Sim, No a gente decorrer desses volta. Eu dias. queria muito agradecer você, agradecer o Grupo Apividas e dar um beijo bem grande para as pessoas. E ó, pensamento positivo. Eu quero ver Pensamento positivo, né? todo mundo Isso. começando o dia com uma música bem linda. A próxima vez Olha, que a gente essa se dica eu vou encontrar, vocês anotar. me Agora, mandam. quando eu acordar, já vou logo colocar uma boa música É antes de isso ligar a TV. mesmo. É isso, Isso doutora? mesmo, é isso mesmo. Gostei. Vamos começar o dia com alto astral, porque isso tudo vai passar e nós vamos ser pessoas melhores. Um É beijo, isso ó, mesmo. para todos Doutora vocês. Silvia, antes Tchau. da gente encerrar, deixa eu só avisar para o pessoal que está aqui acompanhando a gente que se você ainda está com alguma dúvida, a gente tem vários canais de comunicação, a gente tem várias lives acontecendo de manhã no nosso Instagram, temos o nosso chat online, tá certo? Então, assim, ficou com alguma dúvida? Corre para o nosso chat online que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. E é isso, né, doutora Silvia? Um beijo É grande, ó. isso. Beijo, ó. Tchau, obrigada. Tchau, Até gente. amanhã, gente. Tchau. Olha, amanhã às 15h30 a gente volta com mais um especialista aqui para vocês. Tchau. Pode.